Sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, Evandro Borges e o Autoconhecimento na Gestão. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um fenômeno social que acontece com a maioria de nós, às vezes mais de uma vez durante a vida, e que acontece pelo país afora, em tudo quanto é cidade, em todas as regiões. É meio que uma cultura popular. E eu denominei esse vídeo de Todo Dia Sai um Bobo de Casa. E quem que até hoje não ouviu dizer de um amigo que saiu de casa e comprou um carro e o carro estava com o motor fundido, estava com o motor ruim, ele chegou na loja, comprou o carro, foi para casa todo feliz, dias depois está o carro lá com o motor fundindo. Problemas, né? Será que isso acontece somente com os consumidores? Ou será que acontece também com os empresários? Será que sai todo dia de casa um empresário bobo para fazer um mau negócio? Ou um empreendedor bobo para fazer um mau negócio? Será que isso acontece só com os homens? Será que acontece só com as mulheres? Será que acontece com todo mundo? Será que já aconteceu com você? Então, eu quero trazer uma reflexão seguinte. Por que acontece de alguém sair de casa e comprar, por exemplo, um carro com motor ruim? Por que será que isso acontece? Você já parou para pensar? Será que é porque tem do outro lado um vendedor espertalhão? E será que, do lado de cá, do consumidor, tem um consumidor despreparado? Digamos assim? Ou será que aquele consumidor despreparado, que não conhece nada de carro, será que faltou nele humildade? Será que faltou nele sabedoria para poder buscar a ajuda de alguém que entende mais do que ele? Então, e o que eu quero trazer com isso? A maioria dos fenômenos que acontecem e que já está no senso comum, na linguagem popular, de todo dia sai um bobo de casa, é porque o mercado sabe disso, você às vezes não se ateve para isso, que pode acontecer também com você, de comprar um imóvel que não tem documento, de comprar um carro que está com problema às vezes no motor, Então isso pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, será que acontece também com os empresários? No vídeo que eu publiquei na semana passada, eu citei um caso de uma loja que está abrindo aqui na minha região, onde eu moro, num mall de lojas, e que tudo indica que ele vai montar a loja já está praticamente montada, ele vai montar a loja numa loja que nos últimos 3 anos já entraram e saíram 3 ou 4 empresas do mesmo endereço. Ou seja, será que ele está agindo de maneira inteligente? Ou será que é também esse efeito social daquele empresário bobo que saiu de casa e alugou uma loja ruim? E que essa loja ruim depois ele vai pagar um preço. Ou seja, ele gastou para investir, investiu na loja, montou a loja, construiu, fez reforma, fez obra, pintou, colocou os equipamentos e às vezes não vai dar certo. E às vezes o que faltou? Eu já comentei aqui em outros vídeos que às vezes falta planejamento. Talvez falta buscar conhecimento. Da mesma maneira que a pessoa sai de casa para comprar um eletrodoméstico e faz uma compra ruim, ou compra um aparelho estragado, ou compra um serviço de um profissional que não tem capacidade para poder atender ele, será que faltou nele o quê? Faltou nele ele pesquisar um pouco mais, olhar um pouco mais, entrar na internet, se preparar para comprar? Porque hoje a gente tem a internet, onde a gente pode digitar lá no Senhor Google e ter um monte de informações a respeito de produto, tutoriais, vídeos explicando a respeito do produto, se o produto é bom, quais as características positivas, negativas daquele produto.
Ou seja, você pode se preparar melhor, inclusive, para poder ir na loja comprar, ou até mesmo comprar pela internet. Então, falta isso nesse consumidor que sai de casa para fazer maus negócios? Será que falta a esse consumidor estratégia, planejamento, se organizar, se informar melhor? E do outro lado da mesa, né, do lado do empresário, do empreendedor, será que às vezes falta também buscar um pouco mais de informação, ser um pouco menos arrogante? Que às vezes o empresário, pelo fato dele já ter conquistado, né, um recurso, um dinheiro, ele às vezes se coloca num papel um pouco arrogante, de saber mais do que o outro. Mas às vezes não, ele teve capacidade, teve habilidade para ganhar dinheiro, mas às vezes falta a ele conhecimento de um determinado tema. Então é importante ele ter sabedoria, ter humildade para buscar ajuda. Aí tem diversas empresas de consultoria, o profissional técnico que tem um conhecimento às vezes maior do que ele e que pode orientar ele. Ah, essa loja é uma loja boa, você pode alugar por causa disso, disso e disso, ou não deve alugar por causa disso, disso e disso. Então, aprenda a usar um pouco mais o seu tempo de maneira produtiva. Antes de fazer um negócio, pesquisa antes. Antes de fazer uma compra, pesquisa antes. Se você tem dificuldade, inclusive, de pesquisar na internet, pega o telefone, vai em algum lugar, conversa com alguém que você acha que tem mais condição de te ajudar, que consegue te orientar melhor antes de você fazer, antes de você comprar, antes de você investir, para evitar que você caia nessas armadilhas que eu já caí diversas vezes, que você já caiu, que seu pai, sua mãe, que todos nós caímos o tempo inteiro. Porque o marketing faz isso. Ele às vezes cria uma redoma, ele cria uma história em torno de um produto e aquele produto muitas das vezes não é espetacular, ou às vezes é, e ajuda a vender aquele produto ou vender aquela ideia. Então, a sugestão que eu dou para você que é um microempresário, um empresário, né, uma empresária, se informe, pegue o telefone, ligue para alguém, busque ajuda. Tem instituições, por exemplo, o próprio Sebrae, que tem um trabalho praticamente em todo o país, ligado à área de consultoria para pequenas e médias empresas, né, micro e pequenas empresas, que pode te ajudar. Então, pega o telefone, pega o carro, se desloca até lá. Se de repente tem uma consulta online, faz uma consulta online. Atalha o seu caminho para você evitar perder dinheiro. Porque eu já vi isso acontecer diversas vezes com diversos empresários. E isso significa, muitas das vezes, perder tempo, perder dinheiro, perder recurso. Eu acompanhei uma empresária há uns anos atrás, que ela alugou uma loja aqui no bairro Belvedere, aqui em Belo Horizonte, uma loja pequena, e que na época ela entendeu que seria interessante ela alugar essa loja para montar um varejo, e na época eu orientei de forma contrária, né, pontuei para ela tudo que eu achava que não seria interessante, mas a decisão é sempre do empresário. O meu papel, muitas das vezes, como consultor, é dar uma opinião técnica, é orientar, mas a decisão final é do empresário. Aí, no caso dessa empresária, ela resolveu, ela encasquetou, digamos assim, foi lá e montou. E funcionou alguns meses e deu errado. E perdeu dinheiro. Mas, perdeu dinheiro, mas ganhou experiência. Que foi o que eu comentei num outro vídeo na semana passada, no Momento Make Sense, fazendo um paralelo entre os esportistas e os empresários. O esportista, se ele joga tênis, ele pode jogar a bolinha para fora, de um lado, do outro, e é assim mesmo que ele vai aprender a ser um bom tenista. É o limite aonde a bolinha bate na linha, ou não, ou sai, ou entra na quadra do adversário, e ele vai treinando, jogando, batendo, o corpo dele vai aprendendo a velocidade, a força que ele vai bater a raquete na bolinha,
e ele vai se tornando um atleta. E pode ser um atleta espetacular. Vai depender de quantas vezes ele está disposto a errar e acertar. Agora, você que é um empresário e uma empresária, né? No caso desse exemplo que eu citei, da loja que foi montada aqui no Belvedere. Perdeu dinheiro? Perdeu dinheiro. Foi orientado de maneira contrária? Foi orientado de maneira contrária. Mesmo assim, quis fazer? Quis fazer. É o livre-arbítrio e é o aprendizado do empresário e da empresária. É isso mesmo. Aprendeu? Aprendeu. Aí, no outro passo, aí resolveu montar uma loja numa outra região, aí já montou uma loja diferente, né? Teve mais cuidado, ouviu mais a consultoria, né? Que às vezes a gente não é ouvido. A gente fala, mas o cliente às vezes não escuta ou não ouve. Mas a gente não para de falar, né? Ainda mais da maneira como eu trabalho, fala uma vez, fala duas vezes, fala 500, uma hora aquilo ali, né, funciona, é igual criança. É igual eu vejo com a minha filha aqui em casa. Você está orientando uma coisa, você tem que falar escovou o dente, você tem que falar escovou o dente 1000 vezes. Com o adulto, você também às vezes tem que falar 1000 vezes. Só que o jeito de falar com a criança é diferente do jeito de falar com o adulto, né? Lógico. Mas, às vezes você precisa falar 1000 vezes, o adulto precisa aprender a ouvir também, para poder entrar ali numa sintonia e as coisas fluírem, não é? Então, a sugestão que eu dou para você, principalmente, seja qualquer coisa, gente, pode ser uma coisa simples, desde comprar uma roupa até comprar um apartamento, comprar uma casa ou comprar um imóvel para poder montar um negócio. Seja o que for. Se você não tem domínio desse assunto, procure a ajuda de quem domina. Se mesmo assim você ainda ficou na dúvida, faz igual quando às vezes a gente vai na área da saúde. Você foi lá, fez uma consulta. Eu achei que não está muito legal. Pega uma segunda opinião, pega uma terceira, uma quarta opinião. Formou ali aquele saber dentro de você, você está confortável, dá o passo. Pode dar tudo certo? Pode dar tudo certo. Pode dar tudo errado? Pode dar tudo errado. Mas, independente se deu certo, independente se deu errado, você pelo menos tentou fazer de uma maneira diferente. Que isso é uma coisa assim, é muito importante. A gente exercitar o fazer diferente. E tem um exercício muito simples que todos nós, que todos vocês podem fazer. Que é um exercício de você, por exemplo, pela manhã. Vão imaginar, você é homem ou mulher, você vai vestir uma calça com a perna direita. Já observou que toda vez que você vai vestir a roupa, você enfia a perna direita, por exemplo, dentro da calça ou à esquerda? Sempre o mesmo dia, a mesma perna? Se você vai vestir uma camisa, você veste sempre da mesma maneira? Ou uma blusa de manga? Você vai abotoar a camisa, você sempre começa de cima ou então você começa de baixo? Né? Do meio, dificilmente, às vezes, alguém começa. Enfim, é importante você, nas pequenas coisas, aprender a fazer diferente, para você poder colher algo diferente. Então, vai vestir a calça? Veste com a outra perna. Vai vestir a blusa? Veste de outra maneira. Vai carregar a carteira no bolso? Se você carrega no bolso direito, carrega no esquerdo. Se você carrega a bolsa de um lado, muda de lado. Muda o relógio de lado, de um pulso para o outro. Ou seja, pequenas coisas no seu dia a dia que você pode fazer. Se você come com a mão direita, come com a esquerda. Vai criar um estranhamento? Vai criar um estranhamento. Se você é destro, se você é canhoto. Mas todas essas pequenas mudanças, elas vão causar também uma forma de você desenvolver novas habilidades, novas trilhas dentro do seu cérebro, novas redes neurais. Você vai fazendo mudanças pequenas coisas. Se você abre a porta do carro com a mão direita, abre com a mão esquerda. Se você escova o dente com a mão direita, escova com a mão esquerda. Então, é trocar, é aprender a fazer diferente, né? Nas pequenas coisas. Se você vai sair para comprar um carro, pensa diferente. Se você está habituado, não, eu saio, compro e desse jeito tá bom. Ok,
mas quem sabe você experimenta de um jeito diferente. Comprar com a ajuda de uma consultoria, de um consultor na área automobilística, de um mecânico, alguém que vai te ajudar. Vai montar um negócio? Planeja antes. Senta com uma equipe, senta com o contador, senta com o economista, senta com o consultor, senta com o advogado, pensa tudo antes. Pensa nas possibilidades, nos problemas. Não deixa para pensar nos problemas lá na frente. Aí alguém pode pensar assim, mas será que eu estou sendo pessimista em pensar no problema antes? Ou será que eu estou sendo preventivo? Será que eu estou sendo mais inteligente para evitar de perder um dinheiro lá na frente? Pode ser uma coisa, pode ser outra. Aí você que tem que ver o que é melhor para você, né? Se de repente você faz da maneira como você faz e dá resultado, pode melhorar? Pode. Pode mudar a forma de fazer? Pode. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura, né? A cultura oriental, isso é muito mais, principalmente no Japão, desse autoaprimoramento permanente, ou seja, fazer, melhorar, fazer, aprimorar, melhorar, né? Pintar, se é um pintor, por exemplo, ele pinta cada vez melhor, vai desenvolvendo a técnica. Se ele faz cerâmica, ele vai fazendo a cerâmica cada vez melhor, vai desenvolvendo habilidades, técnica, intuição, criatividade, vai ficando cada vez melhor. A mesma coisa você. Se você é um empresário e você já quebrou 6 vezes, se você já teve várias experiências ruins de montar um negócio, o negócio deu errado, é igual um ceramista. Fez a cerâmica, não ficou boa, ficou torta. Fez de novo, fez 1000. E aí até chegar na perfeição de uma cerâmica melhor. Então, se você é empresário, quebrou uma vez, ajusta, melhora, aprimora, monta outra empresa. Não deu certo de novo, ajusta, melhora, aprimora, monta a terceira. E aí você vai aprimorando, e vai melhorando, e vai errando menos, e vai acertando mais. E aí você pode alcançar uma perfeição, ou aproximar de uma perfeição de como ser um empresário mais eficiente, mais eficaz, ter mais prosperidade, inclusive material, ganhar mais dinheiro, ajudar mais pessoas, desenvolver inclusive o lado da filantropia, que aqui no Brasil muitos empresários precisam e devem, né, colocar um pouco do recurso que ele ganhou para ajudar, para fazer filantropia, igual a gente vê em outros lugares. Ou seja, é esse aprimoramento. Então, sair desse lugar, do bobo que sai todo dia de casa, alguém bobo para fazer um mau negócio, tanto o consumidor quanto o empresário, e começar a agir de outra maneira, agir com inteligência. Então, só para a gente poder finalizar esse vídeo, eu quero reforçar alguns pontos que eu acho que são muito importantes. Primeiro, fique muito atento para você não cair, né, nessas estatísticas de ser mais um bobo que saiu de casa para fazer um mau negócio. Então, ou seja, vai sair para fazer um investimento, seja numa calça, ou num apartamento, ou numa empresa, busque ajuda, busque informação, se informe, estude, pesquise, para você poder fazer um bom negócio. Fez aquele bom negócio? Começou um negócio, né? Comprou um carro? Aprenda a cuidar dele. Mas aprenda também a cuidar de você, né? Eu gosto sempre de falar isso porque às vezes a gente cuida mais das coisas do que da gente. Então, cuida de você também, da sua alimentação, de como você alimenta sua mente, de como você alimenta suas emoções. Então, cuide também de você. Então, gente, espero que tenha ajudado vocês nessa reflexão desse vídeo de hoje. Espero que você não seja, né, mais um bobo na hora de fazer negócios, na hora de comprar, na hora de vender. Que você aprenda mais sobre o seu negócio, sobre a sua atividade profissional, para que você seja um profissional ou um empresário ou uma empresária mais feliz, que você tenha uma vida mais tranquila, não tranquila de dinheiro, né, ter muito dinheiro,
mas tranquila de você não criar problema para você mesmo. Porque na hora que você sai e compra mal, aquilo se volta contra você de alguma forma, porque você vai ter que voltar lá para devolver, você vai gastar para ir, vai passar raiva, vai ter um monte de consequências, um monte de desdobramentos. Ao passo que se você se informar melhor antes, se planejar melhor antes, de repente, aquela compra por impulso, ela pode acontecer cada vez menos e você passar a fazer compras ou vendas mais inteligentes e mais assertivas. Lembro a todos vocês, se inscreva no canal Evandro Borges, o autoconhecimento na gestão. Ao término do vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike. Compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Lembro a todos que todos os dias, ao meio-dia, libero um vídeo aqui no canal do Momento Make Sense, que são reflexões mais rápidas, de 2, 3 minutos. Então, eu agradeço e até o próximo vídeo e até o próximo Momento Make Sense.